Vamos relembrar, gente, um- um- a definição, né, do determinante pelo teorema de Laplace, aplicado à primeira linha de uma matriz 3 por 3. Vocês já devem conhecer isso aqui do ensino médio, né? Então, se você quer calcular o determinante dessa matriz, tipo assim, né, você vai isolar a primeira linha e a primeira coluna. Considera o determinante dessa matriz aqui, ó, e ela fica multiplicada justamente pelo, vamos dizer, pela interseção dessa linha com essa coluna, que seria o valor A, tá aqui. Aí tu faz a mesma coisa, né? Fixando sempre a primeira linha e agora a segunda coluna. Digamos, o ponto de interseção dessa linha com essa coluna seria B, o valor, né, comum. E sobrou aqui x1, x2, z1, z2 para esse determinante. Essa regra, ela diz que tem que ficar um sinal de menos aqui, nessa segunda parcela. E por fim, você fixa a primeira linha e a última coluna. Sobra o determinante dessa matriz aqui, 2 por 2, que está aqui. E o valor comum dessa linha com essa coluna é C, está aqui. O sinal é mais, né? Só fica com menos nessa parcela aqui do centro, né? Que é quando você fixa a primeira linha e a segunda coluna. Por que que eu estou revisando isso com vocês? Porque nós vamos utilizar o teorema de Laplace para cálculo de determinante de matriz 3 por 3 para introduzir uma definição aqui de produto entre vetores que vai ser chamada de produto vetorial. Então, gente, chama-se produto vetorial de dois vetores, aqui o vetor U e o vetor V, com essas coordenadas aqui, tomados nessa ordem, e se representa por U, com esse símbolozinho de vezes aqui, ou então com esse chapéuzinho aqui, tá certo? A gente lê U vetorial V, e aí esse produto vetorial vai ser definido assim. Então há uma grande similaridade com o teorema de Laplace. Ó. Só que no lugar de A, B e C, aparecem os vetores I, J e K. Certo? E essas duas linhas aqui, elas representam justamente os dois vetores que você vai estar multiplicando, o vetor U e o vetor V. Muito bem. É, Então, devido à similaridade, né, com o desenvolvimento de Laplace para determinantes, usaremos a seguinte notação, porque aí vai facilitar o nosso cálculo, né? Nós vamos denotar o vetorial V como se fosse o determinante dessa matriz, onde a primeira linha é composta por esses vetores, U, J e K. Isso é meramente uma notação, porque não faz sentido o determinante, né, de, de uma matriz onde, tipo, uma linha é vetores e aqui é números. Então, não faz sentido isso. Isso é só uma notação para ajudar a gente a, tipo, memorizar essa definição aqui. Porque essa definição é muito similar ao determinante pelo teorema de Laplace, que a gente mostrou aqui no começo da aula. Aqui são as coordenadas dos dois vetores, U e V. Ora, então vamos fazer logo um exemplo. U vetorial V. Como é que a gente vai calcular isso? Ora, então você vai escrever assim, determinante, aí na primeira linha você coloca os vetores I, J, K. Na segunda linha você vai colocar o primeiro vetor da multiplicação, certo? As coordenadas dele, que são 5, 4 e 3. Certo? Aqui você vai colocar as coordenadas de V, que são 1. O J está aqui, está sendo multiplicado por 0, né? E aqui o K sendo multiplicado por 1. Então, o que é que você faz? Você, tipo... Essa aqui você vai deixar sempre fixada, né? Essa
essa linha aqui. Aí, quando você considera essa daqui, ó, então você vai ficar com determinante de 4, 3, 0, 1, que multiplica o vetor i, que é justamente o que tem em comum com essa linha e essa coluna. A próxima parcela tem um sinal de menos, pela nossa definição. Aí agora você vai considerar a primeira linha e essa coluna. Então vai ficar determinante de 5, 1, 3, 1, vezes o vetor j. E finalmente, fixando essa coluna aqui, você vai ficar com determinante de 5, 4, 1, 0, vezes k. Ora, isso aqui vai ser igual a... Esse determinante aqui, 2 por 2, né? É fácil. Vai dar 4, né? 4 vezes 1 menos 3 vezes 0. Então vai ficar 4i. Esse aqui vai ficar 5 vezes 1 menos 3 vezes 1, que é 2, né? Mas tem um menos aqui, né? Então vai ficar menos 2j. E esse 5 vezes 0 menos 1 vezes 4 menos 4k. Pronto. Então, gente, aí você está com o resultado desse produto vetorial. Mas com esse exemplo, acho que está muito claro, né, que o produto vetorial tem como resultado um vetor, diferente do nosso produto escalar, né? O produto escalar que nós estudamos nas aulas anteriores tem como resultado um número. Vamos ver para que vai servir esse produto vetorial, né? Vamos lá. Olha uma conclusão imediata. Olha que coisa interessante aqui. Se você faz V vetorial U, isso aqui vai dar menos U vetorial V. V vetorial U. Gente, isso é um tipo de produto que a gente está introduzindo agora, né? Aí seria muito interessante que esse produto fosse comutativo, né? Aí não é comutativo não esse produto? Não é? O que é que acontece aí para a gente tentar verificar isso? Vamos dizer que U seja x1, y1, z1 e que V seja x2, y2, z2. Aí, se tu faz U vetorial V, aí tu vai colocar aqui x1, y1, z1, não é? E aqui x2, y2, z2. Agora, se tu faz V vetorial U, fica I, J, K, não é? Aí x2, y2, z2 e x1, y1, z1. Se você perceber a diferença desse vetor para esse, né? A diferença desses dois está aqui, ó. Então, nesse primeiro eu estou com essas linhas assim, e nesse outro eu troquei as linhas. Gente, o que é que acontece quando tu tem um determinante de uma matriz e tu simplesmente troca uma linha pela outra? Acontece que o determinante vai ser igual ao inicial, só que com sinal de menos. Você vai trocar o sinal do determinante. Então, quando eu estou perguntando se isso aqui é verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou com esse produto vetorial e aqui eu troquei duas linhas. Ora, então se eu troquei duas linhas, o resultado vai ser o mesmo, só que com um sinal de menos. Então vai ficar menos U vetorial V.
Se você ainda não estiver convencido disso, pause esse vídeo e desenvolva aqui esse determinante e desenvolva esse outro aqui. E você vai ver que isso aqui acontece. V vetorial U vai ser menos U vetorial V. E, portanto, o produto vetorial não é comutativo. Olha que interessante, né? Você tem U vetorial V. Quando você vai calcular V vetorial U, dá menos U vetorial V. Então, o resultado é justamente esse vetor aqui, né? Com sentido contrário ao desse inicial, né? Ao vetor inicial, que era esse aqui. Olha outra coisa interessante, né? O vetorial V é o vetor nulo se somente se U for paralelo ao vetor V. Por que que isso aqui vai dar zero, né? Quando dois vetores são paralelos, lembra que um vetor desse, ele é escrito como uma constante vezes o outro. Por exemplo, U é igual a alfa V. Então, isso significa que quando você montar esse determinante aqui, você vai ter que essas duas linhas vão ser proporcionais. Ora, mas um determinante, a gente sabe que se num determinante, se numa matriz, né, você tem duas linhas proporcionais, então o determinante é zero. Por isso que aqui, cadê? Aqui, né? Você vai ficar com o produto vetorial sendo igual a zero. Aí você tem casos particulares, né? Olha só. Se, na verdade, U vetorial U vai ser o vetor nulo, né? Porque U é paralelo a U. E U é paralelo ao vetor nulo. Então, o vetor nulo vai ser o vetor nulo. Isso é muito interessante, porque, olha só, gente, você tem um vetor, na verdade aqui, né? Você tem dois vetores não nulos sendo multiplicados e o resultado é zero. Olha que coisa louca, né? Claro, eles têm que ser paralelos, né? Para isso acontecer, mas eles podem ser não nulos. Né? Assim como esse aqui, né? Você tem um vetor não nulo, então se você multiplica ele por ele mesmo, com o produto vetorial, dá zero, né? Olha que coisa louca, né? O produto vetorial, ele traz para a gente umas propriedades diferentes, né? Coisas interessantes acontecendo aqui. E aí você tem alguns exemplos, ó. Aqui muito simples, veja, U vetorial 3U. Esses dois vetores são paralelos, então isso aqui dá o vetor nulo. Mesma coisa com esses dois aqui, que são paralelos, então esse produto é o vetor nulo. Eu mostrei para vocês que esse daqui, ele é igual a menos esse daqui, né? Então esses dois também são paralelos. Isso aqui vai dar o vetor nulo. Esse aqui é igual a menos esse, então também são paralelos. Mesma coisa para esses dois vetores aqui, são dois vetores paralelos. Aqui você pode ver que esse daqui é 3 vezes esse, né? São paralelos, então dá zero. E esse aqui é um vetor multiplicado pelo vetor nulo, a gente viu que dá sempre o vetor nulo. Bom, a seguir vamos definir o vetor U vetorial V, no caso de U e V não nulos e não paralelos. Essa frase não está bem colocada aqui. O que eu acho que eu vou querer mostrar para vocês é a interpretação geométrica. É isso. Tá? No próximo slide, vamos ver a interpretação geométrica desse produto vetorial. No caso dos vetores serem não paralelos, né? Porque se forem paralelos, a gente já sabe que dá zero o produto de U por V. Então eu quero eles não paralelos e não nulos. Como representar isso geometricamente? Então vamos lá. Vamos ver a direção. Primeira coisa, né?
Bom, então vamos justificar Olha, o vetorial porque V é que um o vetor, gente, que vetorial ele é V é ortogonal tanto a simultaneamente U ortogonal quanto a a V. U e a V. Então, primeira coisa, sejam U com coordenadas ó, em azul, x1, y1, z1 e V x2, y2, e2. Estou escrevendo em termos dos vetores I, J e K. Bom, nós já sabemos que o vetorial V é o determinante dessa matriz com a primeira linha IJK, segunda linha sendo as coordenadas de U, terceira linha sendo as coordenadas de V. E quando a gente faz o desenvolvimento de Laplace para esse determinante, você tem que o vetorial V tem a abscissa, né, que é esse determinante que está multiplicando o I, a ordenada é esse outro determinante de vermelho, ó, que está multiplicando o J, e a cota é esse terceiro determinante de vermelho que está multiplicando o K. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse vetor, o vetorial V, e vamos calcular o produto escalar dele com o vetor U. É esse vetor que está aí de vermelho com o vetor U, que está com as coordenadas de azul. Então tá aí. Quando você faz o produto escalar desses dois vetores, as coordenadas de vermelho vão multiplicar as coordenadas de azul e todas vão ser somadas. Então fica dessa forma que vocês estão vendo aí. Bom, agora, se você prestar atenção pela regra de Laplace, a soma dessas parcelas que estão no lado direito dá exatamente o determinante dessa matriz. Essa matriz tem a primeira linha igual à segunda linha e por isso esse determinante é igual a zero. Nós concluímos com isso, né? Produto escalar de U vetorial V com U sendo igual a zero, concluímos que o vetorial V tem que ser ortogonal a U. E analogamente, nós concluímos também que o vetorial V é ortogonal a V. Então é assim que a gente mostra que o vetorial V é ortogonal tanto a U quanto a V. Vamos ver geometricamente como representar essa situação. Um vetor U, né? E um vetor V. A gente sabe que dados aí dois vetores, existe sempre um plano que os contém, né? Ora, então o produto vetorial é um vetorzinho que é ortogonal tanto a U quanto a V. Então ele é esse cara aqui, ó. U vetorial V. Ele é ortogonal a V, ele é ortogonal a U. Aí, olha que coisa interessante. Eu vou aproveitar aqui para mostrar uma coisinha para vocês bacana desse negócio aqui. Olha só. O vetorial V, beleza, tá aí. Aí, gente, o que é V vetorial U? A gente viu aí no slide anterior que o produto vetorial ele não é comutativo. Então, isso aqui é menos U vetorial V. Então, é esse vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho aqui é V vetorial U. Porque é justamente menos esse daqui, né? Justamente menos esse. Ora, então se você faz U vetorial V, o vetor ortogonal a U e V que você obtém é esse aqui. E se você faz V vetorial U, o vetor ortogonal que você obtém, a U e a V, é esse aqui de baixo. Como é que você
uma maneira de você descobrir o sentido do produto vetorial, né? Vai ser da seguinte maneira: você vai usar a regra da mão direita, que se encaixa muito bem nisso aqui, ó. Se você faz U vetorial V, então você pega a sua mão direita e coloca sobre U, aqui, né, nesse plano. E aí você fecha a sua mão em direção ao outro vetor. E aí o dedo, então aí você tem o polegar apontando para cima. E aí você descobre o sentido do seu vetor, do seu produto vetorial U por V, certo? Agora, se tu está fazendo o produto de V por U, não é? Então você vai colocar a sua mão direita sobre o vetor U e fechar a sua mão em direção a U. Então, o único jeito de você fazer isso é assim, ó. Vai colocar a sua mão direita aqui sobre V. Quando você fechar em direção a U, o seu, né, o seu polegar vai estar apontando para baixo, dando o sentido aqui de V vetorial U. Então tá aí, né? Já justifiquei no quadro o produto vetorial U por V. E aqui embaixo, ó, V vetorial U, né? Certo? Você pode estar pausando este vídeo e verificar essa propriedade de que, de fato, o produto vetorial é ortogonal ao U e V, certo? Com esses vetores aqui em particular. Então, pause esse vídeo aí você faz, ó, esse U vetorial V. Quando você obter esse produto vetorial, aí pega esse resultado e faz escalar com U e depois escalar com V, para você ver se não vai dar zero. Fica esse exercício para vocês verificarem aí. O sentido de U vetorial V, acabei de falar no quadro, tá vendo? Você coloca a sua mão direita aqui sobre U, fecha ela em direção a V, o polegar vai apontar para cima, dando o sentido desse produto vetorial. E se você colocar a mão direita sobre V, fechar ela em direção a U, o polegar vai apontar para baixo, dando esse sentido aqui do produto vetorial. O comprimento do produto vetorial. Gente, eu não vou provar essa proposição agora, mas vamos ver, isso aqui vai ser muito importante para a gente, certo? Veja, se θ é o ângulo entre os vetores U e V não nulos, vale essa igualdade aqui. Agora é interessante que você faça uma similaridade aqui com uma propriedade que a gente tem lá no caso do produto escalar. Porque no produto escalar, a gente viu que U escalar V é igual a módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Aí quando tu está no produto vetorial, você tem essa propriedade muito parecida, só que você troca o produto escalar pelo módulo do produto vetorial, né? E aqui fica o seno de θ. A interpretação geométrica disso é essa daqui, ó. Veja, se você tem um vetor U e um vetor V, certo? Aí aqui o comprimento desse vetor é módulo de U e o comprimento desse é módulo de V. Você gera esse paralelogramo. A altura do paralelogramo, ela está sendo representada aqui, né? Ela é módulo de V seno de θ. Eu estou usando aquela propriedade, certo? Que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então é isso que eu estou usando aqui. Então, se o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então esse cateto oposto é justamente o módulo de V vezes o seno de θ. Então, gente, o que é a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo é a base vezes a altura. Ora, então, eu não vou nem mostrar isso aqui, porque eu acho que já está claro, né? A base mede módulo de U e a altura módulo de V seno de θ. Então, módulo de U, que é a base, vezes a altura módulo de V seno de θ, dá isso aqui, ó. Olha que coisa interessante. Isso daqui
é a área desse paralelogramo. Ou seja, a área do paralelogramo, ela vai ser dada pelo módulo do produto vetorial entre os vetores que estão gerando o paralelogramo. Então, tu está aqui com U e V. Tá certo? E aí você completa aqui formando esse paralelogramo. Vamos dizer que esse módulo aqui fosse igual a 4. Pronto, então isso significa que você tem aqui 4 unidades de área, né? Tá assim, uma unidade aqui, não é? Então aqui você tem 4 unidades. O tamanho desse vetor ser igual a 4 unidades significa que a área desse paralelogramo também é 4 unidades, né? Ou seja, o módulo desse vetor, muito interessante isso, né, gente? Dá justamente essa área aqui, desse paralelogramo. Então, aí uma aplicação do produto vetorial. Olha, outra coisa aqui, né? O produto vetorial também não é associativo. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Tá bom? Então, apesar de ter umas propriedadezinhas assim que não valem, mas você tem aplicações muito interessantes, né? Como essa que eu acabei de mostrar, o cálculo de áreas, né, de paralelogramos, certo? É uma aplicação interessante. E dentre outras, né, que a gente vai ver aí mais adiante. Mas olha só, rapaz, esse produto também não é associativo. Que coisa, né? Por que que ele não é associativo? Ele não é associativo. Se você pegar, por exemplo, né? I vetorial J. Vetorial J. Olha, I vetorial J. Então, se você botar a sua mão direita sobre I e fechar em direção a J, você vai obter um vetor aqui, né? Ortogonal a I e a J. Outra coisa, você sabe que essa área daqui, certo? Essa área é igual a 1. Ora, então o produto vetorial de I por J vai ser um vetor ortogonal a I e a J, medindo uma unidade, o módulo dele. E todo mundo sabe que esse vetor é o K, né? Aqui, ó, K. É claro que você pode verificar isso, tá bom? Eu estou fazendo isso de uma forma geométrica, mas você pode pegar o I vetorial J e aí você faz, né? I, J, K, 100,010. Pode fazer essa conta, você vai ver, vai dar o K. Passa aí no seu caderno agora, você pausa o vídeo e verifica isso aí. Voltando para cá, ó, isso aqui vai dar K vetorial J. Agora, se você botar a sua mão direita sobre o K, né, e fechar, agora aqui não tem como eu mostrar aqui, né? Mas enfim, aqui não dá para você. Mas assim, se você fechar, colocar a mão direita e fechar em direção ao J, vai dar a direção para lá, tá certo? No caso aqui, você vai obter esse vetorzinho aqui como resultado desse produto vetorial. Ele vai ser o menos I. Certo? Novamente, você pode montar aqui o determinante e verificar isso aqui. Agora, calcula esse aqui, ó. Olha que coisa interessante, gente. Isso aqui é I, J vetorial J. J é paralelo a J. Então a gente viu que esse produto vetorial é o vetor nulo. Né? Ora, isso aqui é o vetor nulo.
Então, gente, não vale a propriedade associativa para produto vetorial. É outra propriedade que nós não temos, né? Para quaisquer U, V e W e um escalar alfa. Bom, aí aqui as propriedades então que a gente tem. Veja, eu não vou estar demonstrando, mas tudo isso aqui você pode demonstrar colocando aí coordenadas para U, V e W, coordenadas arbitrárias e montando aqueles determinantes, né? Então você consegue mostrar que vale a propriedade distributiva com a soma. Se você multiplicar por alfa um produto vetorial, esse alfa ele pode entrar tanto para para o vetor U quanto para o vetor V. E você pode permutar aqui os dois produtos, o produto vetorial com o escalar. Veja, aqui eu tenho o escalar, esse vetorial. Então você pode trocar esse escalar, pode botar vetorial e o escalar para cá e essa igualdade permanece.